Shalom a Shalom. todos. A gente vai falar hoje sobre algumas práticas que a Revé abomina, né? A Rabi vai ler. Devarim 22, 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é a Yahvé teu Deus. Então, como está escrito no Taná, a gente vê que a Revé abomina, né? Homens que vestem trajes de mulher e mulheres que vestem trajes de homens, né? E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também. A gente vê muito isso de homens estar vestindo vestimentas, acessórios de mulheres e mulheres também estão vestindo coisas de homem. E a gente vê explícito o que é de homem e o que é de mulher, né? Principalmente o brinco, né? Um brinco que é um acessório feminino. E o homem, ele está aderindo isso para eles, né? Usando muito brinco. Às vezes, muitas das vezes, calças de mulheres, homens também usam. Vestidos de mulheres, homens também usam. E, e às vezes pode ter gente, mas país fulano usa vestido. Mas ali não é um vestido, né? É uma túnica, né? E ver que o corte da túnica deles é diferente do da mulher. São cortes diferentes, né? Então, são práticas que o nosso Deus, o Criador, né, abomina. E a gente vê também que na festa que mais eles mais assim usam mesmo é no carnaval, que é aí que eles se aproveitam naquela época de festa, né? E vai vestir coisas de mulheres, não só vestidos, como também roupas íntimas de mulheres, sai no meio da rua, coloca bolsa, coloca brinco, coloca batom, né? Coloca ali um blush. E são coisas de mulher, né? Que eles usam, né? Então, é uma prática que a Revé abomina, né? Está escrito, né? Eu tenho visto muito na internet, né? Às vezes a gente está ali passando uma história, ou até mesmo no YouTube, o vídeo de curto, alguns homens, né, em desfile, que bota uma bolsa de mulher, e ali tá com a saia, né, que tem brinco. E assim, a gente fica até assim, mais assusta, porque esses homens, pelo menos que eu vi, eles são héteros, mas estão lá, vestidos de mulher no desfile, ou nessas coisas de moda, né? Isso tem está cada vez mais influente, né, no meio desses jovens de hoje em dia. Da sandália, Sandália. Que é um homem hétero, mas se comporta, né, afeminadamente, né, colocando ali um brinco, passando ali um pouco de batom para dar uma cor nos lábios, usando uma saia, uma bolsa, aquelas bolsas femininas, e assim. E muito deles está fazendo até Sobrancelha, né? Isso está cada vez mais comum, né, no mundo, né? E, tipo assim, principalmente o Ocidente tem essa cultura, né, meia grotesca, avessa, né? E é uma coisa que é muito comum de a gente ver hoje em dia o homem se comportando, né, assim, né? Do mesmo jeito para a mulher, né? A gente vê hoje, eu vejo muita mulher vestida com roupa de homem. Aqui mesmo na cidade onde nós moramos, eu vejo, na rua, blusa de homem, calção de homem, se comportando como homem, né? Para você ver até onde a situação do mundo chegou, né? E a gente percebe que as pessoas tiram a moda de outros povos, né? isso, e E traz traz para para si, cá, né? E coloca brinco, né? Saia e, e sai, né? isso, Normalmente como fosse coisa normal, uma né? coisa comum, né? Isso. Isso é abominável, né, para o Criador, né? Ele está dizendo, deixa bem claro aí, que o homem não vista o vestimento de mulher e a mulher não vista o vestimento do homem, né? Então ele deixa bem claro, né? Então assim, quando você se comporta desse jeito,
Primeiro você está desonrando a Deus, né? Primeiro lugar, então, né, desonra a Deus. E segundo, é uma prática que você adere para que você, eu acredito que você acha que é aquilo ali, né? Que que é homem, ele não vai usar acessório de mulher, porque ele tem ciência que é aquele acessório de mulher, né? O homem vai usar acessório de homem, né? Então, quando ele passa a praticar essa prática, eu acredito que ele quer ser, né, não é uma mulher, né? Então, assim, então é abominável para o Criador, né? E todo tipo de acessório que é de mulher, esse tipo de homem, eles querem usar, né? Porque cada vez mais aderindo acessório e se fazendo, trazendo para si, né? Para aquela pessoa que gosta de usar o acessório. E é abominável, né? Para o Criador. E a gente percebe que cada dia aumentando mais esse tipo de pessoas que têm essas práticas, né? E cada vez mais abominável, né? E cada vez mais, parece que cada dia que passa mais, eles trazem mais abominação diante de Deus, né? Aí vamos ver Deus, como é que não está, né? Em situação, né? Um ser que ele fez, chegar, né, nesse ponto de achar, né? E, e se transformar. Realmente tem gente que se transforma, né? Já vi já em redes sociais, porque é homem, mas ele se transforma e que a gente não tiver detalhes, a gente não percebe que é um homem, né? Pensa que é uma mulher mesmo, né? Porque hoje tem vários tipos, né? E cada vez mais eles estão trazendo coisas de mulher para si, para a abominação diante de Deus, né? E é uma prática que está sendo comum, e assim, aí vamos supor que a sociedade está mal aceitando, e cada vez ficando comum, né? É uma coisa normal. E, dizendo novamente, que é abominável para o Criador, né? É. E a gente vê também que existe coisas para mulheres e para homens, né? Certeza. Brinco não é para homem, para mulher. Mas colar, cordão, tem cordão masculino e tem um cordão feminino. E a gente vê explícito o que é de mulher, é isso. E o que é de homem, né? Da mesma forma é uma pulseira, né? Mas a roupa, o corte é diferente da roupa do homem, da mulher. Homem não vai usar um vestido de alcinha igual um de mulher, né? Na verdade, a mulher vai usar vestido, né? No caso, né? A vestimenta do homem é totalmente diferente da vestimenta da mulher, né? Mulher não vai usar uma calça de homem, né? E uma blusa de homem, um cinto de homem, né? Porque a gente vê também que o cinto de homem e o cinto de mulher é totalmente diferente, né? E a gente vê que são práticas, como vocês falaram, que está sendo costume, né, dessas pessoas. É um costume que cada vez que passa, cada tempo, quanto mais o tempo passa, né, vai aumentando mais a prática e vai piorando cada vez mais, porque eles querem, muitas das vezes, não só o homem, né, mas a mulher também, querem aderir às práticas dos homens e os homens querem aderir às práticas das mulheres, né? Então é uma coisa que a Revé abomina, né? Como está escrito no Taná, homens usar os vestimentos, os trajes de mulher e mulher usar os trajes de homens, né? Então, e a Revé, ele não se alegra com isso. E a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo e às vezes as pessoas perguntam, mas por que está acontecendo isso? Como é que o ser humano não está se comportando? Por que o ser humano não olha para si, né? E não vê as práticas que eles estão fazendo? E a Revé não se agrada dessas práticas. Mas é o que acontece hoje em dia, né? É o que acontece não só no país tal, mas em vários países a gente vê as práticas aumentando cada vez mais esse tipo de prática, né? De homens vestir coisas de mulheres e mulheres vestir coisas de homens, né? Então, Yahvé não se alegra com essas práticas, né? Para Yahvé é abominável, né?
coisa, né, que está cada vez mais crescendo, né, perante a sociedade, né? E os jovens que estão nascendo hoje estão tendo isso como referência, né? Olha, o fulano de tal botou um brinco. Ah, então aquela Vou criança botar vai também. vendo, nossa, então eu posso usar Normal, né? brinco. Aí, o fulano de tal, ele está usando uma saia. Aí aquela criança vai vendo Cresce aquilo vendo e aqui. vai recebendo, que o cérebro da criança ele é como uma esponja, ele absorve tudo que está ao redor dele, né? O caráter forma até os 7 anos. E ali ele vai achar aquilo certo, vai achar adequado, porque sempre está vendo aquilo ali. Quando chegar na fase adulta, não tem quem tire mais da cabeça daquela pessoa, tá entendendo? Ou seja, destruiu ali aquele o lado masculino, né? Do Exato. homem e o lado feminino da mulher, né? Fazendo essa troca, né? Essa aberração aí. Isso está cada vez mais comum, porque o que assusta muito é que esses comportamentos estão dentro de salas de aula, estão num vídeo que você procura no YouTube, alguém fazendo apresentação está lá com brinco, o homem está lá vestido com uma roupa de mulher, a mulher está lá vestida de homem. Então, Exato. isso a criança, então, assim, já vão absorvendo esses ambientes, né? Porque está em todo lugar. Onde você vai, você encontra gente se comportando dessa forma, né? Infelizmente. E a Revé deixa claro que é uma abominação. Mas, como o ser humano hoje ele está muito depravado, não sabe, não tem mais a sua identidade, porque o homem é para ter sua identidade, né? A identidade masculina, a mulher a identidade feminina. E a Revé fez apenas o homem e a mulher. Não tem outro sexo, né? Só esses dois. Mas aí eles passaram a deturpar, fazer uma aberração só, né? Transformando em outras coisas. Isso está cada vez mais comum na sociedade de hoje, né? E às vezes um filho pode trazer para dentro de casa um costume desse, né? Ah, eu quero colocar um brinco na minha orelha. Ah, mas agora eu vou colocar passar um blanche, porque eu vi o fulano passando um blanche, vou deixar o meu lábio mais vermelho, porque eu vi um vídeo com um homem deixando a boca mais avermelhada com batom, porque isso tá demais, né? E se a gente observar hoje, os homens eles estão muito femininos e as mulheres masculinas, né? Então é uma aberração que está cada vez mais grande. E às vezes eles fazem até, falam até assim, ah, mas é cuidado, né? Não é cuidado, é uma prática de mulher, é coisa de mulher. Ah, não, mas eu vou fazer ali uma coisa de estética, que a estética é mais para a mulher, mas o homem está aderindo para eles, né? Vai lá, vai fazer um negócio no rosto, que é coisa de mulher, vai tirar a sobrancelha que fica, muitas das vezes fica melhor do que a da mulher, né? Vai botar um cílio, que é coisa de mulher, Isso aí. vai fazer alguma coisa nos lábios para ficar, porque hoje em dia tem um negócio que você bota que fica rosado, né, a boca, É, e às vezes o homem está aderindo isso, também. isso. E são práticas que os homens, que as mulheres têm, e os homens estão querendo aderir para eles, dizendo que é autocuidado deles, né? É uma coisa, não, mas a gente está se cuidando, não é cuidado, é uma prática de mulher, né? Da mesma forma, a mulher também está tendo as práticas de homens, né? E a gente vê, Perfeito. não só em todo lugar que a gente vai, é em praça, é em supermercado, em todos os lugares a gente vê sempre uma mulher ali vestindo trajes de homens, né? E reforçando é o que a Revé mais abomina, né? Assim, Isso aí. essa prática, né? De homens vestir coisas de mulheres e mulheres vestir coisas de homens, né? E hoje em dia fica complicado porque ele tem tipo um ensinamento, né? Isso. Porque se você for assistir um filme, eles colocam dentro do filme essas práticas, né? Coloca, você sabe que aqui nos países também muita novela, né?
eles colocam também nessa novela essas práticas, né? Exatamente. Então, assim, é tipo um ensinamento, né? Um ensinamento e que fica normal e quem está assistindo as pessoas, né? Quem gosta desse tipo de coisa, né? Quem gosta de, quem gosta de novela, né? Assiste. E essas práticas todas estão dentro desses ensinamentos, né? Essa é, mais, assim, é só uma ficção, né, que eles chamam, né? Mas é uma coisa que eles passam com uma coisa verídica, né? Verdade, né? E às vezes num horário que a criança tá ali na TV, né? Assistindo. Assistindo, entendeu? Então, assim, aí, quando você ensina uma prática ao ser humano, para você desmanchar é complicado, né? Para você estar ensinando o seu filho isso aqui, aquilo ali é errado, é claro que a gente não vai. Estou dizendo assim, nós, da nossa comunidade, não estamos sentindo esse tipo de coisa, né? Eu estou dizendo os outros povos que assistem, né? Os outros povos que assistem. Então, os filhos estão assistindo e estão achando que isso é normal, que é o certo, né? E aí, por isso que a gente vê cada vez mais homem aderindo a esse tipo de comportamento, né? Vestindo coisa de mulher e a mulher coisa de homem, né? Porque o ensinamento está aí abertamente para todo mundo, né? Então, assim, é um comportamento abominável para o Criador e que está à disposição de todo, como você mesmo falou, que além de estar nas praças, nas escolas, em tudo, tem um ensinamento. Diariamente tá ali, passando aqueles programas, né? Que a maioria daqueles programas eles colocam, né, essas pessoas e está lá. E muitas deles servem como influência, essas coisas assim, né? E essas pessoas vai praticar a mesma coisa que aquelas pessoas fazem, né? Então, assim, que ele, homem, uma criança vê desde pequeno esse tipo de coisa vai ficar comum para ele, né? Ficar normal para ele, né? Aí vai querer, né? Vai querer colocar. Então, é mobinar para o Criador, né? E cada dia mais, né? Como nós falamos, está em todo canto, né? A abominação, né? O Criador, né? Aí vem as consequências e muitas das vezes fica perguntando por que vem as consequências, né? Mas por quê? Porque o homem não está se comportando como homem e a mulher também não está se comportando como mulher, né? Como Deus fez o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, né? Então, assim, e os acessórios indica tudo, né? Assim, não é só o jeito, mas os acessórios também indica claramente a intenção da pessoa, né? No caso, né? Então, praticamente é o mundo inteiro, especialmente aqui no país que nós vivemos, praticamente a gente vê né, isso aí diariamente, nas práticas né, dessa, né? E é abominável, né, o Criador, né? E cada vez mais está aderindo. Cada vez, como começou, vamos supor, começou o brinco, né? É uma forma mais simples. Aí agora já está em batom, tá, você falou que passa aqui, né? Saia, para ver já. Eu estava até numa praça. Eu vi já homem passar de saia. Não tinha carnaval, né? Época de carnaval, normal mesmo, dia normal. E um passou, tem outro que passa de vestidos, né? Então, assim, prática que é acessório de mulher, o homem tá vestindo, né? E abominável para o Criador. Então é isso, né? Práticas que estão acontecendo hoje em dia, que a Revé abomina, né? Não só essa, mas muitas outras práticas, né, que as pessoas estão aderindo hoje em dia, né? E uma delas que a gente está falando hoje é sobre isso, sobre os trajes, né? Que os homens estão aderindo trajes de mulheres e mulheres que estão aderindo trajes de homens, né? E a Revé abomina, e como o Benjamin Arahad falou, as crianças, elas são como uma esponja, né? Elas absorvem aquilo que vê, né? Aquilo que elas veem. E tem crianças muito curiosas que ficam, por quê? Fica perguntando, né? E muitas das vezes, se ela estiver no meio de pessoas que estão aderindo a essa prática, eles vão dizer que é normal. Não, filho, é normal usar coisa de mulher. E eles vão crescendo com aquilo, né? Vão crescendo que aquilo dali é certo e quando tiverem maior vão fazer a mesma prática do que os adultos que falaram para eles falaram que era certo, né?
Então a gente vê que A sociedade a apoia. sociedade apoia, né? Apoia essas práticas, né? Se a pessoa for contra, ainda é errado, E né? dá errado isso. E aqui nós Então, estamos falando só a verdade, a né? verdade, O que que a o Rebeca Criador abomina, né? que ele abomina. Abomina Verdade. é uma coisa abominável, né? Quando ele diz que é abominável, é abominável. Né? Abominável, Não tem como você voltar atrás, né? É abominável. Né? Então, assim, então é uma sociedade que já aderiu isso praticamente, né? Mas é uma coisa abominável para o Criador, para o Criador. né? Do homem usar acessório de mulher e mulher Mulher usar de acessório de homem. Hoje, a gente, com muito Para eles é normal, normal, né? é uma prática normal e que a gente vê diariamente, né? Dentro da nossa sociedade, né? Mas deixando claro que é abominável para o Criador, né? E esse tipo de prática, além de ser comum em vários países, né? Aqui no Brasil também está se tornando praticamente comum, Como mas na verdade é abominável, né? E aí vem as consequências do Criador e a pessoa não sabe não por quê, sabe né? por quê. Porque ele não está se comportando como um homem, né? Como e a mulher não se comporta como uma mulher. Com uma mulher. Né? Então é isso, né? Então, vamos ler mais, né? O Taná, né? E ver que a Revé é uma coisa tão simples de entender, né? Como todos os mandamentos que a Revé deixa, é uma coisa simples de entender em que as pessoas não além de não ler, e se ler, como é que fala? Acho que tá com os olhos, né? Isso, interpreta da forma deles, né? No caso, Cada né? A um. interpretação deles, né? Então, se a Revé está falando que é abominável, né? Então é isso, né? Hoje também, tudo que a gente fala é É preconceito, né? preconceito, Preconceito, né? qualquer coisa Qualquer é coisa é preconceito, né? preconceito, né? Mas tá aí, né, no Taná, né, que a Revé falou, né? É Abominável para ele. abominável, né? Então, nós não somos ninguém para ir contra o Criador, Com né? certeza. Ele que foi que nos criou, ele foi que nos fez, né? E ele sabe o que é o melhor para nós. Assim como quem inventou um eletrodoméstico tem ali seu manual, né, de instrução, e então a gente tem o nosso criador que sabe o que é Manual, né? bom, isso, que sabe o que é bom e o que é ruim para nós, né? Então a gente segue cumprindo os mandamentos que o nosso criador deixou, E né? a gente percebe também que mesmo a Torá nos mostra que destruiu duas cidades por conta dessas práticas, né? A prática era muito abominável a ele, então chegou um ponto de Tão ser tão abominável abominável. que foi destruído, né? Aí imagina hoje em dia que a abominação está mais ainda do que na época de Sodoma e Gomorra e na época de Noa, né? Que foi as duas épocas que aconteceu de na época de Noa mandar o dilúvio, né? E na época de Sodoma e Gomorra mandar fogo e enxofre, né? Então, e hoje em dia, que será que, né? Hoje em dia que está pior, as Hoje em dia práticas estão praticamente é pior do todo que antigamente, mundo, né? né, no caso. Isso. Está pior do que antigamente, né? Naquele Então, tempo a gente percebe que Deus colocou várias cidades pequenas, né? Foi só duas cidades, né? Que era mais horrorosa, né? Como se isso. fosse, né? Diante do Criador. E com essas práticas, né? Isso. Essas mesmas práticas que nós estamos falando hoje, né? E aí Deus destruiu, e hoje, todo mundo inteiro que tem essas práticas, como é que não está, né? Assim, como é que Deus está se fundindo com a sua criatura, né? Então, amém.